Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Engenheirando Como Nunca Se Viu. E no vídeo dessa semana nós vamos falar a respeito de um assunto que foi sugerido por uma de nossas engenheirandas lá no Facebook. É a respeito de paredes estar descascando. Por que leva a esse aparecimento e o que se deve fazer a respeito dessa situação? Então fica conosco, venha assistir esse vídeo e nós vamos falar sobre esse assunto. Olá, eu sou Arthur Amaral, engenheiro civil e moro aqui em Belém do Pará. E como eu falei, hoje nós vamos falar a respeito da parede estar descascando, que é uma das manifestações patológicas que surgem na parede em relação à pintura. O tema foi sugerido por uma das nossas engenheirandas, a Daisy Dayan, que eu até agradeço a participação lá no Facebook. E de antemão eu também já te convido, se você quiser, nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, nos adicione lá. E se você tem algum assunto, algo do seu interesse que você quer saber, quer conhecer mais, ou que nem a Daisy você observou na sua casa e você não entende o porquê e como solucionar, fala aqui pra gente que quem sabe nas outras semanas a gente esteja aqui falando a respeito do seu assunto e esclarecendo mais a respeito do que lhe interessa. Mas vamos lá, vamos no assunto dessa semana, que é a parede estar descascando e o que pode levar ao aparecimento. Existem vários tipos de manifestações patológicas em relação à questão da pintura com a parede, como eflorescência, samponificação, mofo, bolhas, vários tipos que eu vou estar colocando aqui para vocês, tá? Mas hoje nós vamos especificar e falar diretamente a respeito do descascamento da parede. Então vamos lá, a primeira situação que pode levar ao aparecimento dessa manifestação patológica é a questão de pinturas feitas sobre superfícies sujas. Tá? É muito importante, nós temos todo um passo a passo que é feito em relação à pintura de uma parede, e uma das situações muito importantes de levar em consideração é a questão da preparação da superfície. A superfície ela não pode estar com nenhum tipo de impureza, com nenhuma sujeira, com nada, porque isso faz com que a parede, com o material que você está aplicando, seja tinta, seja o selador, seja a massa, ela perde a aderência. Às vezes a pessoa faz a aplicação de forma incorreta da tinta diretamente na parede, às vezes a parede está suja, tem algumas imperfeições, isso faz com que perca a aderência. Então isso é um dos motivos que pode levar ao aparecimento dessa manifestação. Só que é muito interessante também você observar a sua manifestação, que é algo que eu já peço que você verifique. Se você está vendo que a sua parede está descascando, verifica qual é o tipo dela. Nós temos a situação, como eu vou mostrar aqui na foto, que normalmente ela está descascando de uma forma seca, sai um pó branco, não tem nenhuma umidade. Outra forma nós temos dessa outra foto que eu vou mostrar aqui, que ela já aparece umas bolhas, já tem uma certa umidade. Então assim, quando eu estou falando a respeito de superfície, apenas que é por motivo de superfície suja, alguma situação que teve ali que fez com que o material perdesse a aderência, ela aparece de uma forma mais seca, tá? Sem nenhuma umidade. Mas pode ser a segunda situação que pode estar levando ao aparecimento dessas manifestações. É a questão da infiltração, a questão da umidade. Então você deve observar se tem umidade na sua parede, de onde está vindo essa infiltração. Às vezes é do teto, é da calha, que por algum motivo está trazendo infiltração à água de fora, ou então, muita gente não sabe, mas às vezes falta de permeabilização no baldrame é que leva ao aparecimento disso. Mas Arthur, o que é baldrame? Baldrame é uma peça, é um tipo de fundação que nós temos lá na fundação do seu imóvel, e às vezes é necessário, na verdade às vezes não, é necessário que se faça a impermeabilização desse baldrame, para que ele não traga água lá da sua fundação, não traga nenhuma umidade da sua fundação para a sua parede. Então o que é que você deve observar? Se está vindo de baixo para cima, às vezes você olha na parte de baixo da parede, é onde está mais úmida, então normalmente está sendo infiltrada, está vindo essa infiltração, essa água da sua fundação, da parte de baixo do seu imóvel. Então você deve observar isso também. Outra coisa que acontece em infiltração é a questão de tubulação dentro da sua parede, que por algum motivo descolou, desgrudou e está levando essa infiltração, tá? Então você precisa observar isso também. Outra situação, na parte, você está vendo que está infiltrando na parte interna, e às vezes você tem uma parede de fora que não foi rebocada, não foi passado um impermeabilizador, ou não foi pintada, não foi usado massa correta. Então assim, às vezes isso está trazendo água de fora para dentro do seu imóvel. Então a chuva bate, a água dá na sua parede, e como ela está apenas
com o cerâmico, aqueles tijolos e tudo mais, então ela não vai impedir que a água entre. Então a água vai penetrar e vai infiltrar o seu imóvel, a sua parede todinha vai infiltrar. Então você deve observar isso. Se você está vendo que a parte de fora está sem reboco, não tem impermeabilizante, nada, providencie isso para que você impeça que essa água entre na sua parede e cause essa infiltração. Então esses são os dos motivos que pode levar. Então resolva a questão da infiltração na sua parede, certo? Então outro motivo, que é o terceiro motivo que pode levar ao aparecimento desse descascamento da sua parede, é a questão do uso da má qualidade do material que você está utilizando. Então você deve observar que material você está utilizando. É o que eu falei no último vídeo, que eu vou deixar aqui no final para quem ainda não assistiu, que assiste assim que terminar. Eu falo a respeito da questão dos materiais que você está utilizando, tá? Que isso é muito importante, porque existem vários tipos de materiais para cada área que você está aplicando. Então você deve observar, eu vou pintar a minha parede do meu quarto, então não é uma área molhada, é uma área interna. Então tem um tipo de selador, tem um tipo de massa, tem um tipo de tinta para aquela área. Ah, eu vou pintar o meu banheiro, então já é uma área molhada, eu preciso de uma coisa que já impeça mais de penetrar a água, uma impermeabilização melhor, tá bom? Para quem não sabe o que é impermeabilização, é quando você impede que a água entre no lugar, você vai deixar ela bem impermeável, tá ok? Outra situação, às vezes você faz uma parede nova, levanta e aplica ali a questão do chapisco, do reboco, do embolso. O que é, Arthur, chapisco, reboco e embolso? São o passo a passo que nós temos. Quando a gente levanta a alvenaria, que você vê aqueles tijolos, que eu vou estar aqui mostrando para vocês, após isso tem todo um passo a passo, que é a questão do chapisco, que é uma argamassa ali já não tão resistente, que é feito para dar uma chapiscada na tua parede, que eu também vou estar mostrando aqui um exemplo de chapisco. E o processo, às vezes, depois vem o embolso e reboco. Na nossa região, é difícil se fazer os três processos. Ou se faz o embolso ou se faz o reboco logo direto após o chapisco. Então, devido a essa situação do reboco ser feito e às vezes a pessoa não obedece o tempo de cura do reboco, Arthur, o que é cura? A cura é o processo na qual está passando do líquido para o sólido, certo? Onde está firmando, está passando por endurecimento e ela passa por uma hidratação, onde a água ela começa a evaporar, ela vai perdendo aquele líquido e começa a evaporar. Então, é necessário que obedeça esse tempo de cura do reboco de no mínimo 30 dias, tá? Que é para que já alcance todo o processo de hidratação, ou pelo menos muito mais da metade do processo da hidratação, para que isso não impeça, não venha impedir a questão da aderência da pintura, para que ela firme de uma forma correta na sua parede, seja feita a preparação após o reboco. Tem uma preparação que eu vou estar explicando também para vocês, que é a questão que precisa usar o selador, precisa usar a questão da massa, entendeu? Então, assim, é necessário, é de suma importância que se obedeça ao tempo da cura, do endurecimento e da hidratação da maneira correta do reboco da sua parede. Senão, pode acontecer esse processo de descascamento da sua parede. Então, assim, eu já falei todos esses motivos para vocês. Então, o que você deve fazer primeiro? Observar o que pode ter levado ao aparecimento. O descascamento é de uma forma seca, então deve ter sido erro na execução, material inadequado, eu não obedeci o tempo da cura do meu reboco, ou então está mais úmido, tem aqui uma umidade, então devo verificar de onde está vindo essa infiltração, resolver esse problema, tá, gente? Não adianta você querer maquiar, não adianta, você tá vendo que tem uma umidade, eu vou tirar todo ali, vou passar a massa, vou pintar de novo, vai acontecer a mesma coisa. Então você precisa resolver ali na raiz do problema, verificar de onde está vindo essa infiltração e resolver essa infiltração. Mas assim, Arthur, observei, não é infiltração. O que é que eu devo fazer? Eu já percebi que foi algum problema que aconteceu, tanto na execução do material, e eu quero resolver esse meu problema. O que é que eu devo fazer? Primeira coisa que eu oriento a vocês é a questão da leitura da norma. Gente, eu sei que muita gente não gosta de ler, muita gente gosta de uma coisa muito mais prática, mas é muito importante você conhecer a norma e dar uma lida nela, só para saber qual é o passo a passo que você deve fazer, qual é o tipo de superfície que você vai fazer a pintura, como deve ser a preparação dessa superfície. Isso é muito importante. A preparação da superfície ela é fundamental para que a sua pintura tenha uma qualidade boa, para que ela tenha uma durabilidade, certo? Isso é muito importante. E assim como eu já falei num vídeo lá atrás, nós temos umas normas,
tá? Que são necessárias a ser acompanhadas. São as leis da construção civil, que elas falam passo a passo, foram estudos que foram feitos. Então eu vou estar colocando aqui para vocês as normas mais importantes a respeito da pintura, que uma delas é a NBR 13.245 de 2011, tá? Que fala a respeito da preparação da superfície, e também tem outras normas que eu vou estar colocando aqui embaixo. Você pode ir lá, baixar na internet, dar uma lida, verificar o que fala do passo a passo, verificar o que fala dos materiais, antes de fazer qualquer compra ou de contratar qualquer profissional, tá? Porque assim, é muito bom você saber o que você vai contratar e saber como funciona, como solucionar, que aí você pode até indicar para os seus profissionais: olha, é desse jeito, é esse material que eu comprei, e conversar ali. O diálogo com o profissional também é bem importante para que saia um serviço de uma qualidade muito boa. Mas assim, vamos lá, você verificou, era infiltração, eu já resolvi a questão da infiltração, agora eu quero eu mesmo fazer, ou eu quero saber como é que funciona o processo para me resolver essa questão. Tá? A primeira coisa que você vai fazer é retirar toda essa tintura velha, toda, ela não pode ficar nadinha dela, você vai retirar com o uso do material adequado, tá bom? Eu vou até colocar um vídeo aqui para você de um rapaz fazendo a retirada, tá? Dessa questão dessa pintura antiga, é bom retirar todinha, não deixar nada. Após isso você vai lixar todinha ela para tirar todo o que tinha de antigo ali, todo o material antigo você vai passar a lixar. Você lixou, agora você vai usar uma massa para reparar algumas imperfeições. Por exemplo, tem furo de prego, ou tem alguns pedaços ali que eu quero reparar para dar uma nivelada. Usa a massa corrida para fazer essa nivelação. Depois que você usou a massa corrida, lixa de novo para deixar ela bem certinho junto com a parede, tá? Após isso você vai limpar toda a sua parede, não pode ficar nenhuma sujeira, tá? Limpa ela todinha. Após que você limpou, você pode usar um pano úmido, tá? Para tirar toda a sujeira, qualquer resíduo que vai ficar ali na parede, tá bom? Para não deixar nada. Após esse processo, você espera secar. Assim que você esperar secar, você vai usar o selador para uniformizar mais a parede, fazer a preparação dela, para após isso você colocar a aplicação, fazer a aplicação da tinta, a pintura em si, tá? E é muito interessante que você observe o tipo de material que você está utilizando e leia todas as instruções. Toda vez que você compra um selador, que você compra uma tinta, de acordo com a necessidade e onde você está aplicando, tem ali as instruções que está dizendo como você deve diluir, que você deve mexer para ela ficar homogênea, tá? O tempo de uma demão, da primeira demão para a segunda demão. Arthur, o que é demão? Demão é aquela pintura que você vai ver, a primeira pintura. Você fez a primeira pintura de toda a parede, é a primeira demão, tá? Aí lá na instrução da tinta que você comprou, do material que você comprou, vai estar dizendo o tempo que você deve esperar de uma demão para a segunda demão. Então você obedece esse tempo e após dar a primeira demão já faz a segunda demão com o tempo de acordo com a instrução que vai estar no material que você comprou. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha esclarecido, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida já deixa aqui no comentário, tá bom? Não esquece de dar o seu like, isso é muito importante para esse vídeo estar chegando em outras pessoas também, tá? Se inscreve no canal que nós estaremos lançando aqui vídeo novo do seu interesse, tá? E venha comigo para que toda semana nós estejamos aqui engenheirando como nunca se viu.